No tutorial de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo modelo de calça pantacur com bolsos laterais. Já estou aqui com o meu tecido, tem 1,30 m, tá dobrado no meio. Eu estou usando para esse modelo um brim. Sejam bem-vindos aqui no canal e vamos começar a costurar. Peguei a minha calça que eu vou usar como referência de medida. Já posicionei aqui no lado da dobra do tecido. Esse modelo que eu estou fazendo vai ter 80 centímetros da cintura até a barra. Então eu já meço aqui na minha calça de medida, deixo dobrada ali com 80 centímetros. Repare que eu deixei ela um pouquinho afastada aqui da dobra e vou começar a marcar aqui pela parte da cintura. Ali onde tem a costura do cos da calça, porque o cos eu vou fazer separado. Marco de um lado, marco do outro. E aqui pela frente eu vou marcando aqui, deixando uma margem de 1 centímetro de folga. E vou até a curva do gancho aqui. Volto para a parte lateral e eu vou marcar aqui seguindo 1,5 centímetro de folga. Mas aqui no quadril, a partir do quadril, eu vou abrir esse corte. Dessa forma aqui que eu vou marcando, ó, descendo levemente reto. Se você quiser uma perna mais aberta, pode descer mais retinho. Eu desci dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. E marco ali até a barra. Deixei 1,5 centímetro só de margem para a barra. Agora vem aqui para a parte do gancho. E onde tem essa costura aqui, ó, eu vou dobrar esse excesso de tecido para dentro. E eu quero que fique aparecendo só a costura do meu jeans. E começo a marcar. Eu deixei a margem de 1 dedinho só de folga. E vou seguir daí para baixo retinho. Dessa forma que eu também estou mostrando para você. Quando eu vou fazer calça por medida, dessa forma aqui, eu não gosto de cortar direto. Eu vou marcando levemente no giz, depois eu verifico se vai dar certo ou não. Uni aqui os pontos da cintura e agora sim eu vou começar a cortar. Lembrando que essa calça que eu estou usando de referência é um jeans que não estica, ele não tem stretch. É aqui a minha melhor calça, que me veste melhor, então por isso que eu peguei ela para fazer essa medida. Depois que a gente faz o desenho aqui no tecido, é muito fácil, é só seguir cortando realmente onde eu marquei. Agora, outra coisa que é muito fácil, eu vou pedir para você fazer, para você poder me ajudar, é deixar o like aqui nesse vídeo. E se não é inscrito, também se inscrever no canal. Dessa forma, você me ajuda a fortalecer aqui o canal e a gente trazer mais conteúdos bons como este. Já cortei toda a parte da frente, vamos passar agora para a parte das costas. Já dobrei a minha calça do lado das costas, posicionei aqui, afastado ali da borda do tecido, mais ou menos 4 dedos. Da mesma forma que eu fiz na frente, começo a marcar o cos aqui pela marca da costura na parte da cintura. Desço aqui pelo gancho, deixando uma margem de 1 centímetro. Quando chega aqui no gancho, nessa parte de baixo, eu vou acrescentar aqui 2 dedos bem folgado e vou descer esse gancho até esses 2 dedos. Daqui para baixo, eu sigo levemente reto, como eu fiz na parte da frente, e marco ali a barra. Venho para o outro lado, na parte da cintura, agora eu vou deixar 3 centímetros de margem. Eu peguei aqui até uma fita métrica para mim não errar na medida. Marquei aqui a altura da cintura e acrescentei mais 3 centímetros porque eu vou criar uma pence nessa parte de trás aqui da calça. Essa pence vai ter 2 centímetros. Eu desço essa marcação aí até a parte do quadril, seguindo a forma que eu desenhei aqui na parte do quadril com a margem de 1 centímetro. Daí por diante, do quadril para baixo, eu vou seguir até a barra da calça, onde eu também deixo a margem de 1,5 centímetro. Vou finalizar aqui a marcação dessa parte das costas, unir os pontos aqui da cintura. Agora eu vou desenhar a pence que eu vou fazer aqui na parte de trás. Peguei a medida aqui da minha cintura, dividi a fita no meio, então eu achei o centro da parte das costas. Marquei 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Eu vou usar essa lateral do tecido para alinhar a pence. Então, do centro da pence até a lateral, eu tirei uma medida e marquei a mesma medida aqui na parte de baixo. Do centro da marcação até a parte de baixo vai ter 10 centímetros. Essa pence vai ficar com 10 centímetros de altura. Agora é só ligar os pontos laterais até a parte de baixo. Tá formada aqui a minha pence bem alinhadinha. Começo o corte aqui pela parte de cima. Agora o processo é muito simples, é só seguir aqui onde eu marquei. Essa calça aqui tá muito fácil de fazer. É só seguir o passo a passo aqui que vai dar certo aí a sua costura também. Lembrando mais uma vez que a sua calça de medida ela não pode ter elastano, tem que ser um tecido plano. Pegar aqui a parte de baixo do tecido que sobrou. Agora nós vamos cortar o cos. O tecido tá aqui dobrado 2 vezes. Eu vou fazer mais uma dobra, eu vou cortar o cos da frente
primeiro. Já peguei aqui a parte da frente para me usar de medida. Só vou tirar a medida aqui da cintura para me desenhar primeiro esse cos para cortar. Já que medi, vou pegar essa medida e fazer uma reta do tamanho dessa medida da cintura aqui. O meu cos vai ter 5 centímetros de altura. Então, eu vou fazer ele com 7 centímetros, porque 1 centímetro de margem de costura para cima, 1 centímetro para baixo. Eu coloco aqui a medida que eu achei aqui na parte da cintura, que vai ser a base do meu cos. E vou marcar 10 centímetros de altura nesse retângulo. Esse cos aqui vai ser no modelo anatômico, que é um modelo que se encaixa aqui melhor na cintura, já que a nossa cintura é curvilínea. Já marquei a altura aqui, agora é só fechar esse retângulo. Venho aqui nesse cantinho, que vai ser a parte lateral do cos, e marco 3 centímetros de altura. Vou vir aqui na base do retângulo, vou achar a metade dessa medida. Marco aqui onde vai ser a metade e daqui por diante eu vou unir os pontos do meio até aquela parte onde tem os 3 centímetros. Volto aqui com a minha fita métrica para essa parte da dobra aqui e vou começar a marcar os 7 centímetros a partir da base do retângulo. 7 centímetros, 7 centímetros e vou acompanhando aqui, ó. Dali daqueles pontinhos, também 7 centímetros. No final, vocês vão ver como que vai ficar o desenho desse cos, que perfeição. Agora é só cortar aqui essa marcação que eu fiz. Eu vou usar essa mesma medida de cos para cortar a parte das costas também. Lembrando que agora as costas estão um pouquinho maior por causa da pence que nós criamos. Terminei de marcar aqui, já dou um pique aqui no centro do cos para fazer a marcação do centro. E vou usar aqui agora essa mesma medida, fazer a parte das costas. E não tem segredo aqui nessa parte, é só cortar fazendo o contorno aqui do cos, a parte da frente. Cos cortado, vamos passar agora para a parte dos bolsos. Estou aqui com a minha parte da frente. Primeiro eu começo desenhando esse bolso. Marco aqui na parte da cintura 7 centímetros. Vai ser um bolso tipo faca. E desses 7 centímetros em diagonal, dessa forma aqui, eu marquei ele 18 centímetros de altura. Venho aqui com o meu retalho de tecido que vai ter 40 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Eu tenho 2 retalhos do mesmo tamanho. Dobro ele dessa forma e vou colocar ele por baixo aqui dessa marcação, por baixo da calça. Primeiro eu preciso alinhar esse tecido na medida da calça aqui. Acerto aqui essa parte de cima e a lateral do retângulo, seguindo aqui a medida da minha calça. Já acertei aqui o retângulo que eu vou usar como bolso, vou abrir aqui as duas partes, vou unir direito com direito e vou colocar debaixo da minha parte da frente novamente. Agora sim nós vamos cortar a lateral do bolso. E simples assim, dessa forma tá cortado aqui o nosso bolso tipo faca. Por último, aqui na parte do corte, cortei algumas tirinhas de 4 centímetros de largura que eu vou fazer os passantes desse cos. A minha calça vai ter 4 passantes, mas é opcional, você pode fazer mais ou menos. Passamos para a parte da costura, temos aqui a parte das costas e a parte da frente. A primeira costura que vai ser feita vai ser no gancho e a pence das costas. Mas antes de costurar a pence, eu vou te dar uma dica aqui de como marcar o outro lado. Pego um alfinete, marco aqui um lado, alfineto o outro lado e também alfineto a parte de baixo. Viro a peça para o outro lado, venho com giz e faço os pontinhos aqui onde estão os alfinetes. Pronto, está desenhada a pence aqui agora do outro lado. E só para desencargo de consciência, na hora de costurar ficar bem alinhada essa pence, ainda venho com a régua e marco os pontos numa retinha aqui. Aqui na máquina de costura eu começo pela pence das costas. É só unir aqui as pences uma na outra e fazer essa costura e não esquecer de maneira nenhuma de dar retrocesso no início e aqui na parte final. Pence costurada, vamos partir para a parte do gancho. Esse daqui é da parte das costas, é só fazer uma costura com a distância de um pé de máquina. E nessa hora também já tem que dar acabamento nessa parte. O gancho da frente também é fechado da mesma forma que a gente faz aqui na parte das costas. Estou aqui com a minha parte da frente, já está costurada ali o gancho finalizado. Agora eu vou fazer a parte dos bolsos. Virei a calça para o lado direito, vou pegar o bolso aqui para o lado direito, o tecido para o lado direito, vou unir direito com direito aqui na lateral. Faço essa costura aqui na lateral. Venho com outra parte do bolso, faço o mesmo processo do outro lado, direito com direito, e faço a costura aí também nessa lateral. Eu já vou fazendo todos esses processos aqui na máquina de costura para me otimizar o meu tempo, ser mais rápido possível aqui. Na costura do bolso também eu deixo a distância de um pé de máquina. E depois que eu faço essa costura, eu ainda venho fazendo uma costura de reforço, onde eu prendo o acabamento para o lado do bolso, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Feitas essas costuras nos dois lados,
Agora é hora de finalizar o bolso. É só vincar essa parte para dentro e fazer a união aqui da parte lateral. Esse tipo de bolso é muito fácil de fazer e valoriza muito a peça pronta. Depois que eu dobrei ele aqui para dentro, eu ainda faço a costurinha aqui na parte da cintura e na parte lateral, lembrando de fechar o fundo dele primeiro. Essa costurinha aqui é só para prender ele na hora da gente fazer o cos e a lateral, não ficar soltando para fora, fica mais fácil a gente trabalhar. Ainda aqui na máquina de costura, vamos passar para a parte do cos. Eu vou fechar aqui a parte de cima, unir direito com direito, mas eu não vou com essa costura até o final. Presta bem atenção aqui nesse passo a passo para você entender o que vai acontecer daqui para frente. Na outra parte do cos também eu faço esse mesmo processo. Deixo essa aberturinha aqui para um dos lados. Cos costurado, vamos passar para a parte das presilhas. Eu cortei aqui os retalhinhos de 4 centímetros, eu dobrei meio para um lado, meio para o outro e vou fazer essa dobra novamente para o meio. Faço 2 costuras, uma fechando essa tirinha e a outra do outro lado só de enfeite, como se fosse um pesponto. Estou aqui agora com a parte das costas, vou costurar o cos na parte das costas. Eu escolho o lado que eu quero o zíper e aquela abertura que eu deixei no cos, eu vou deixar para o lado que eu quero o zíper. Centralizei aqui o cos, fiz o pique de marcação e vou unir aqui, ó, o pique do centro na costura do centro das costas, para ficar bem alinhado. A parte das costas aqui está ao lado direito para cima e eu vou unir direito do cos com o direito das costas. Primeiro eu prendo aqui com alfinete, ainda falta colocar as presilhas aqui no lugar. E como é uma costura curva aqui da parte do cos, eu sempre gosto de costurar do centro para a direita e do centro para a esquerda. Deixo reservada aqui minha parte das costas, venho com a parte da frente. Faço o mesmo processo, direito da frente com direito do cos, pique do centro no centro da costura da frente e não esquecendo de deixar a aberturinha aqui que eu deixei no cos para o mesmo lado que eu deixei lá das costas. Voltei aqui para a máquina de costura, mas primeiro eu vou posicionar a presilha aqui aonde eu quero. Eu posicionei a minha aqui na metade de cada lateral, mas essa medida é totalmente opcional. Você escolhe aí onde você quer a sua presilha. Prendi ela aqui com o alfinete, ela vai ser costurada junto com o cos, lembrando de colocar o direito da presilha junto com o direito da calça. Agora sim o cos está pronto para ser costurado, lembrando que eu sempre costuro dessa forma quando é uma costura curvilínea, como essa, do centro para a frente, depois do centro para as costas. Talvez você esteja me perguntando, por que faz esse processo? Gente, eu já tenho muita experiência aqui na costura. Quando a gente faz dessa forma, a chance de errar é praticamente zero. Se você começar pela parte lateral, pode acontecer do cos ficar retorcido. Costurei uma parte, é só virar a peça ao contrário, voltar lá na costura no meio novamente e fazer a costura para o outro lado. Esse mesmo processo tem que ser feito na parte das costas. Já estou com a minha parte das costas costurada, presilha no lugar, cos costurado. Vamos colocar agora o zíper. Aqui na parte lateral, onde eu decidi que vai ficar meu zíper, eu marquei uma altura de 20 centímetros. Eu vou usar um zíper aqui de 20 centímetros. Para essa calça eu vou usar um zíper comum e eu vou te ensinar agora um jeito fácil de pregar o zíper. Eu já começo fechando essa lateral, unir direito com direito, vou fazer a coincidência de costura aqui da parte do cos, passo aqui o alfinetinho para mim não perder essa marcação, faço o mesmo processo lá do outro lado e nós vamos fechar literalmente essas laterais. Essa lateral que vai ficar o zíper, a gente já tem que fazer o acabamento. Observe onde que eu marquei aqui a altura que vai ser o zíper. Vou marcar aqui agora do outro lado para ficar bem frisado e lá na máquina vocês vão ver o que eu vou fazer. Aqui na máquina eu vou fechar a calça normalmente. Eu começo aqui pela parte do cos. Venho costurando até onde eu marquei aqui a altura do zíper. Chegando aqui eu vou dar vários retrocessos para que essa costura fique bem forte. Daí para baixo eu sigo costurando normalmente, fechando a minha calça. O outro lado da calça, apesar de a gente já ter marcado as coincidências de costura, eu vou fechar só depois que eu finalizar o zíper. Nessa parte aqui de cima, onde eu vou pregar o zíper, eu abro a costura, lembrando que eu já dei acabamento aí nessa lateral. Posiciono o meu zíper com os dentinhos virados para o lado da calça. É importante que os dentinhos do zíper estejam alinhados nessa costura aqui do centro, ó, dentinho com costura.
prendo a lateral do zíper aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Do outro lado eu passo apenas um alfinete. Eu imagino que vocês já tenham observado que esse meu zíper também é maior do que o tamanho que eu precisava, então eu marco nele aqui aonde eu vou terminar essa costura coincidindo com a marcação de baixo. Trouxe o meu zíper aqui para a máquina de costura, agora eu faço uma costura prendendo ele aqui na calça. Essa costura não pode ser feita muito próxima do dentinho também não. Ela tem que ser feita mais ou menos na metade da lateral do zíper. Eu estou usando aqui na máquina essa sapata própria para pregar zíper que eu estou mostrando na imagem aqui do lado. Se você quiser saber mais sobre ela, eu deixei o link aqui na descrição onde você pode encontrar e comprar ela. Já costurei um lado, agora eu vou virar a calça para mim costurar o outro lado do zíper. Se você tiver dificuldade de fazer ele assim direto, conforme eu estou fazendo, você pode alinhavar ele primeiro, fica mais fácil também. O nosso zíper já está costurado aqui na calça, porém não está finalizado. Agora eu vou naquela parte onde eu dei vários retrocessos e vou começar a desmanchar essa costura a partir do retrocesso para cima, na parte do zíper. Um desmanchador de costura, eu desmancho aqui alguns pontos do lado de dentro, viro a calça para o lado direito e termino de desmanchar essa costura. Veja como está o meu zíper, dessa forma aqui, mas ele está solto, precisa ser finalizado. Agora sim, aquela parte do cós que eu deixei abertinha, eu vou prender ela. Primeiro, eu abro aqui o zíper e vou fazer essa costura aqui, embutindo essa parte de cima aqui por dentro do cós. Por isso que eu deixei essa abertura antes. É uma regra? Não é. Eu gosto de fazer dessa forma. Se você tem outras formas, não tem problema. Faz a que você achar mais fácil. Eu faço esse processo também do outro lado do cós e fica assim essa costura. O zíper embutido aqui na parte de cima do cós. Agora eu vou fazer uma costura de reforço aqui na parte do cós. Eu viro o acabamento todo para o lado de cima e vou prender esse acabamento no lado de cima do cós. É uma costura feita bem próxima à primeira costura, que é a costura de união. Essa costura agora é uma costura de reforço para prender o acabamento para o lado de dentro. O cós está aqui quase finalizado. Já fiz a costura de reforço, agora eu vou botar acabamento nessa parte aqui. Agora vamos embutir a parte lateral do zíper. Eu viro essa parte de cima do cós para o lado direito do tecido, trazendo com ele também o acabamento. E vou fazer uma costura aqui na lateral, mais ou menos no meio do zíper. Dá pra gente ir sentindo ali com a mão mesmo, onde que é exatamente o meio, pra gente conseguir fazer essa costura. Tô usando aqui uma sapata normal, de máquina normal. Costurei um lado, repito esse processo no outro lado e pronto, tá quase finalizado o nosso zíper. Virei aqui o zíper para o lado direito e agora eu vou fazer a última costura de finalização aqui nessa lateral. Olha como fica a parte embutida, a parte de dentro, fica bem legal, né? Meu zíper pelo lado direito fica dessa forma, só que essa costura tá solta, então nós vamos passar uma costura de contorno em volta do zíper para prendê-la no lugar. Então eu já prendo aqui a parte de cima com o alfinetinho, só para me ajudar aqui na hora de costurar. Abri o zíper e vou marcar 1 centímetro para cada lado do zíper e fazer um retângulozinho em volta dele. Isso aqui é só para servir de guia na hora da costura e a costura ficar bem certinha. Trago ele de volta aqui para a máquina de costura e agora é só fazer essa costura de contorno aqui. Processo muito simples. Usei o pezinho de máquina aqui normal mesmo para fazer esse processo. Observe aqui que quando a agulha chega próxima ao cursor do zíper, eu tenho que parar a costura, desço a agulha até um ponto necessário, levanto o pezinho e puxo o zíper para cima. Continuo o processo. E aqui do outro lado vai ser a mesma coisa quando acontecer da agulha chegar próxima ao cursor do zíper. Terminando essa costura desse zíper aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado. Que perfeição que fica esse zíper colocado dessa forma. Observe, o zíper ficou todo coberto, as costuras coincidiram ali no cós toda certinha, ele tem mobilidade para abrir e fechar e olha para o lado de dentro. O meu zíper é grande, então é só agora cortar o excesso e queimar essa beiradinha no fogo que dá tudo certo. Zíper finalizado, vou fechar o outro lado da calça. Já marquei antes as coincidências de costura, deixei a margem de 1,5 centímetro e é só fazer uma costura reta até a barra. As laterais finalizadas, agora eu vou fechar a entrepernas da calça, que é um processo muito simples também. Com o alfinetinho eu marco ali as coincidências de costura e vou fazer uma costura com a distância de um pezinho de máquina aqui no meio. E eu gosto sempre de começar assim, do meio para frente, depois do meio para trás. Nesse vídeo eu trouxe aqui a modelagem dessa calça pantacur, mas vocês não precisam ficar presos a essa modelagem.
pode fazer ela mais longa, que vai virar uma calça pantalona, pode fazer aqui na altura do joelho, que vai ficar uma bermuda. Vai depender da criatividade de vocês e da necessidade do momento. Para fazer o fechamento do cos, nós vamos passar uma costura dentro dessa valetinha aqui, ó. Vamos prender a parte de trás. Eu vou só ajeitando aqui a parte do cos e passando essa costura em volta. Esse aqui é o resultado, ó. Fica uma costura discreta e com cara de profissional. Olha a parte de dentro. Feita a parte do cos, vamos terminar as presilhas. Ela já está presa aqui na parte de baixo. Agora eu vou fazer uma costura aqui, aparelhada ao cos, com a distância de um pezinho de máquina nessa parte de baixo da presilha. Terminei essa costura. Agora eu vou pegar o meu dedo, vou fazer uma marcação aqui de um dedo aparelhado também aqui na parte do cos. Vou deixar essa folga aqui e vou dobrar para cima, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Dobrei para cima. Aqui na parte de cima eu vou fazer uma costura, prendendo ele com a distância de um pé de máquina, da forma que está. Feita essa costura, eu vou cortar o excesso de tecido que sobrou da costura para cima. Vai ficar um corte bem próximo da costura mesmo. Agora, eu pego a presilha, viro normalmente aqui para cima e vou fazer outra costura, prendendo ela finalmente e escondendo o acabamento para dentro. E esse daqui é o resultado da presilha pronta. Olha que capricho, que perfeição. Terminei a barra e finalmente ficou pronta a minha calça pantacur. Uma calça confortável, dá para fazer sem molde, como eu ensinei para vocês. Segue aqui o passo a passo, que a de vocês também vai dar certo. Eu realmente amei o resultado. Agora me diz aí, vocês gostaram? Acharam difícil? Usaria esse modelo de calça? Diz para mim aqui nos comentários. Muito obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.